Bora que bora, meu povo. Segundo dia, Congresso Americano de Cardiologia, ACC 2025. Muito trabalho. A gente não disse que hoje ia ser bom. Muito trabalho bom aqui hoje. Coronário, insuficiência cardíaca, valvopatia, muita coisa boa pra gente discutir. Estamos aqui sempre juntos. Se você não me conhece ainda, prazer, Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers. Estamos aqui com a equipe completa hoje. Aqui do meu lado, Fábio Machocola, vulgo Mastrocoleta. Fala, Machocola. Fala, pessoal. Muito trabalho bom hoje. Vai ser bem interessante. Equipe completa aqui para a gente discutir muitos assuntos legais aí. Boa. Machocoleta, que é chefe da cardiologia lá da UFRN. E aqui na minha frente, meus sócios já de longa data, 14 anos aí de relacionamento contínuo. Galego, André Lima, Figuinha, Figueiredo, Fernando Figuinha. E aí, prontos para discutir aqui muita coisa boa hoje? E não é por menos que eu sou pernambucano, né? Então, a gente tem a tendência de sempre de superlativo em tudo. Então, nós somos aqui, acreditamos que essa cobertura pode ser uma das mais rápidas, liberadas mais rápidas no mundo. Então, e mais completa. E mais completa. O pessoal tá humilde aqui hoje. Conflito, e além disso, você tá bonito, hein, Galego? Tá elegante, hein? Acho difícil ter também uma mais elegante aí. Povo, vamos começando aqui, que hoje a gente tem muito trabalho bom. E a gente pegou aqui já um para começar, que é o Freshen Up. Fresh Up. Figueiredo, diga aí, desde a época da residência de cardio, quando a gente pega ali um paciente com IC, quer seja no ambulatório, quer seja na enfermaria, o que é que faz parte lá, que está lá em cima da prescrição, via de regra, que entra já lá na parte de dieta? Para todo mundo a gente orienta restrição hídrica, né? A gente até aprende a usar a garrafinha para limitar 1.200, 1.500 litros e tal. Então a nossa rotina é sempre orientar a restrição hídrica para todo mundo com IC. Pois é, mas assim, quando a gente vai ver, né, todo mundo aprende isso já na residência de clínica, né, a restrição hídrica é muito importante, restrição de sódio também, que é bem discutível, mas enfim, e vai meio que entrando ali no piloto automático. Mas quando você vai ver evidências para isso, pouquíssimas, né, inclusive se a gente for ver aqui das diretrizes, vou parafrasear aqui a diretriz da SBC, com base nas evidências que temos na época, né, não é possível estabelecer recomendações específicas e detalhadas sobre emprego de restrição hídrica na IC crônica. Quando vai para American Heart e ESC, não é nada muito diferente, não. Eles não botam nível de evidência, fica ali tudo meio no vácuo, né? E aí precisava de estudos adequados direcionados para essa pergunta. E aí veio esse estudo Fresh Up, que a grande pergunta seria essa. Frente a pacientes com IC crônica, compensados, etc., você fazer uma estratégia de restrição hídrica até 1.500 ml por dia, ou estratégia mais liberal, pode beber o que você quiser. Será que isso vai ter repercussão em relação à qualidade de vida do paciente? Então, ficava ali 3 meses de acompanhamento, ao final de 3 meses perguntava, Figuinha, me diga aí como é que está, através de um score, como é que está a sua qualidade de vida? Vou marcando lá, comparo um grupo com outro e tal. A ideia dos autores é que a estratégia liberal ia dar uma qualidade de vida até melhor, né? E aí, fizeram esse estudo. Foi um estudo aqui que teve um pouco mais de 500 pacientes, né? IC crônica, estável, não tinha descompensação recente, não tinha mudança de dose de medicação recente. A maioria dos pacientes estava NIRA 2. A dose de furosemida pequenininha, um comprimido por dia de 40 miligramas, bem tranquilo os pacientes, né? E aí, Machocoleta, quando foi ver o resultado, no final das contas, em relação à qualidade de vida, deu igual. Não fez diferença, né? Os pacientes estavam com a mesma qualidade de vida nos 2 grupos, basicamente. Como era de se esperar, também tinha um score lá que eles mediam a sede do paciente. A gente sabe que incomoda muito isso no paciente. Era um pouquinho maior, nada do outro mundo não, mas era um pouquinho maior no grupo, que ficou restritivo, que é esperado, né? E aí, Machocoleta, começou uma discussão grande, né? Inclusive no perfil da gente lá do Instagram. Mas veja, esse trabalho, será que vai mudar a prática? Será que não vai mudar? Tem um ponto muito importante aqui, crucial. Que quando a gente vai para o grupo da restritivo, eu vou arredondar os números, certo? Eles tomavam mais ou menos, isso aí é autorreportado pelo paciente, que a gente sabe que pode ter, né, suas limitações, mas era 1.500 ml de água por dia, de líquido. Enquanto que no grupo liberal era 1.750, né? Ou seja, era menos do que uma caneca dessa daqui de diferença no dia, que é muito pouco a diferença, né? Aí a pergunta que fica agora aqui para vocês, e aí, vamos chegar amanhã, todos os pacientes que ligarem, opa, vi que saiu aqui, posso beber a quantidade de líquido que eu quiser, tá liberado e tal. Como é que a gente vai orientar os pacientes em relação a isso? Uma pergunta para a gente tentar embasar isso aqui. Você lembra, você bebeu quanto de água ontem? Não tem ideia, Ninguém viu? sabe. Então, só lembra quem teve cálculo, né? Quem teve cálculo lembra direitinho. Mas quem não teve ainda não lembra. Acho que esse é um trial muito interessante, tá? Que não responde a nossa dúvida,
mas a gente fica mais tranquilo para falar que de rotina para todo mundo, a restrição hídrica não, e é o que a gente já faz, quem lida com IC, a gente já faz muito isso na prática clínica, e esse trial aqui, ele excluiu aqueles pacientes que talvez mais precisassem de restrição hídrica. Então, pacientes que não internaram nos últimos 3 meses, tá? Não fala paciente usando baixa dose de furosemida, não é aquele paciente com resistência diurético, com várias internações recentes. Então, acho que a restrição hídrica não cai por terra, a gente tem aqueles pacientes que precisam, mas você falar de rotina, que todo paciente com IC tem que fazer restrição hídrica, acho que não, e a gente já faz isso. Tem uma discussão com os residentes, tem alguns professores são mais rigorosos, a gente é um pouquinho mais liberal em relação a isso. Se o paciente está bem, não está internando, está estável, aqui eles estavam classe 2 na maioria das vezes, eu acho que sim, a gente pode ter uma estratégia mais liberal, já aquele paciente que internou recente, múltiplas internações, resistência a diurético, está ganhando peso, talvez nesse caso, principalmente durante a internação, a gente possa fazer uma restrição hídrica, mas esse trabalho não responde, né? Como você falou muito bem, 1.500 para 1.800, uma diferença pequena, e também talvez nenhum dos dois grupos, né, precisasse de restrição hídrica nenhuma. Em casos selecionados, eu acho que ainda é válido sim a restrição hídrica, mas para todo mundo a mensagem é não precisa. Eu sempre fico com medo quando sai esse tipo de trabalho, né? Porque aí às vezes tem a headline, né? Restrição hídrica não precisa para ninguém. E aí a galera vai levar o pé da letra e fala, opa, meu amigo, não precisa mais não. Aí você tá ali com o paciente usando dose alta de diurético, com edema, 2 cruzes membros inferiores, etc. Enfim, Brasil, calorzão, né? Porque aqui era países que são muito mais frios que o Brasil, né? Pois é. No Brasil, calorzão, o cara no verão, imagina se você vai conseguir controlar 1,5 litro só para o paciente. Mas seria bom, porque quem faz restrição hídrica realmente... Incomoda muito. E só o fato de não poder... Aí que aumenta a vontade. Aí que aumenta a vontade. Muito de sede. Gelo. Sim. Então, mas eu acho que durante a trajetória e a jornada da ciência, é um estudo que não muda a conduta ainda, como a gente já tinha nas diretrizes, ainda não bate o martelo, mas é uma possibilidade de se fazer. E eu concordo aqui com o Mastrocola como talvez nesses 2 grupos, nenhum dos 2 precisaria fazer a restrição. Se tivesse um caso mais grave, talvez isso faria a diferença. E aí vem a outra pergunta, né? Se eles pegassem pacientes com internação recente, ou com mais de uma internação nos últimos 3, 6 meses, talvez. Sim. E aí vem aquela questão, benefício. Aí foi testado desse jeito, as diferenças foram, acho que a gente disse que eram pequenas, mas será que tem diferença? Menos de 2 litros, mais de 2 litros, menos de 2 litros, enfim, aí são 1 milhão de perguntas. Eu acho que esse ponto aqui é um dos pontos que está mais aberto aí em manejo de IC. Continua muito aberto, porque aqui a gente chegou em pouca resposta, mas talvez o passozinho que a gente deu mais é isso. Você está com o paciente muito tranquilo, que você estava restringindo porque meses atrás internou, ou alguma coisa do tipo. Ele está reclamando muito, ele está medindo ali, está dando ali, né? Perto ali de 1,5 litro, vamos soltar aqui um pouquinho mais, vamos afrouxar um pouquinho menos de 2, é bom ter algum controle talvez, mas nada muito restritivo. E para a gente passar para o próximo, uma mensagem também interessante é que é importante avaliar o impacto da qualidade de vida, que às vezes você pode, inclusive se o paciente é muito sintomático pela restrição, quem sabe, às vezes, você liberar desse desconforto e aumentar um pouco mais o diurético, na qualidade de vida dele seja bom o suficiente, que não traga tanta malefício. Então, é importante saber o impacto das nossas ações na qualidade de vida dele. Acho que é verdade caindo da boa e velha individualização, né? Mas a gente não sabe o que responder aqui, a gente fala, vamos individualizar o tratamento, mas é verdade, né? Porque nem tudo... Não, mas acho que isso que o Galego falou, a gente foca muito em desfecho duro, mas qualidade de vida é importante. Com certeza. É claro que esses trials têm que ser avaliados com critérios, a gente tem que ter todo o cuidado, mas é importante sim e a gente deve focar nisso. Agora só para citar um pouquinho de Sêneca aqui, eu acho que a Sêneca tem uma citação que é muito boa, que é, na verdade, no final das contas, a pessoa não teme nem tanta morte, ela teme o sofrimento. Porque a morte, você só vai encontrar ela uma vez e, na verdade, você não encontra, porque quando a morte chega, você já não tá mais, em teoria, né? Então, muitas vezes... Tá filosofando. Mas muitas vezes a gente vê... Dá pra aprender além de medicina aqui, viu? O paciente com isso, de fato, é um paciente muito sofrido nisso, né? Internando, restrição hídrica, né? Fica com qualidade de vida muito limitada. E outra coisa, o sal, como vocês comentaram, a gente não tem evidência que uma restrição, até restrições muito intensivas, parece até piorar desfecho. Então, evite excesso, mas também não seja muito restritivo. Ou seja, segue Aristóteles ali, né? Tira os segue a avó. Bora lá, próximo trial aqui, bem interessante. Estudo FAME-3, né? FAME-3.
Então vamos lá, a gente sabe que essa linha de estudos FAME, né, tem um FAME 2 que é muito conhecido, com os de FFR, né, até mais do que o FAME 1, e o FAME 3 ele veio nessa linha do seguinte: se a gente for pegar o clássico Syntax Trial, né, a primeira publicação do Syntax 2009, se não me engano, 16 anos já agora, trial antigo, vocês vão lembrar que em pacientes multiarteriais, incluindo pacientes com lesão de tronco, né, na hora que dividia ali para operar ou fazer angioplastia com estentes de primeira geração, com paclitaxel, etc., houve benefício da cirurgia. Nos primeiros anos até que não, mas 4 anos para frente a cirurgia mostrou-se melhor do que a angioplastia. Esse trabalho gerou o clássico Syntax Trial, aquela coisa toda. A grande questão é, o que era aplicado naquela época é bem diferente do que a gente aplica hoje em dia. Hoje em dia tem stent com malha mais fina, né, de segunda geração, mais recente. Tem o uso de FFR, que mostrou-se já em alguns trabalhos, incluindo o DEFER, que na hora que você não cutuca lesões que tem FFR acima de 0,8, você até diminui evento, e assim por diante. E aí, lembra aí o pessoal, o FFR, qual é o conceito, para poder ficar mais claro. O FFR, né, a reserva de fluxo fracionado, você está lá com a lesão de 70% numa coronária direita da vida e que você não tem um acintilo, não tem um método isquêmico antes para mostrar que aquilo ali está gerando repercussão. Você passa lá um fio guia, através da lesão, vê a pressão depois da lesão, antes da lesão, compara, né? Se cair muito a pressão depois da lesão, é porque provavelmente está estreitando muito ali o vaso e tem repercussão hemodinâmica. Se não cair tanto, né, se essa relação ficar ali de 80% para cima, 0,8, é sinal de que não tem tanta repercussão. Se você deixar quieto, o paciente vai evoluir até melhor. É melhor não cutucar ali naquela lesão. E aí, a lógica foi a seguinte, olha, mudou tanto o tratamento percutâneo nesse meio tempo, e o clínico também, né? Será que se a gente fizer um novo trial, mesma coisa, pegando pacientes multiarteriais, vamos tirar tronco da jogada, né? Que é um cenário mais, tinha trabalhos específicos para isso e tal, pacientes multiarteriais, e a gente dividir, que você optou por revascularizar, e a gente dividir entre estratégia cirúrgica, como a gente já está acostumado, e o outro lado, estratégia percutânea, com stents mais modernos, e em que eu só vou angioplastar lesões com FFR baixo. Será que nesse cenário eu não consigo mostrar que as duas terapêuticas são similares? Era essa a pergunta do FAME 3. Quando saiu a primeira publicação do FAME 3, que era o segmento de 1 ano, que era mais ou menos quando era mais ou menos isso? O ano, checa aí pra mim, Machacolo, não sei decorado não. Mas quando saiu a primeira publicação do FAME 3 de 1 ano do New England, o que é que foi mostrado? O objetivo era mostrar não inferioridade, ou seja, que seriam similares. Não mostrou. Mostrou que a angioplastia era pior e a cirurgia era melhor. Normalmente, nesses estudos, o que vai acontecendo é que a cirurgia vai abrindo uma distância ainda maior quando você vai acompanhando por 3, 4, 5 anos. Ok. Hoje foi apresentado no Congresso o resultado de 5 anos do FAME 3. E surpreendeu, né? Surpreendeu. Vou mostrar aqui para vocês. Então, vou mostrar aqui os detalhes, eram 1.500 pacientes, mais ou menos, né? Ao redor disso. Tinha misturado paciente agudo e crônico, então tanto tinha paciente crônico quanto paciente com síndrome sem supra, obviamente não entrava síndrome com supra, porque aí tinha que abrir na carreira. Paciente de 65 anos, a maioria homens brancos e tal. E, beleza, o desenho do estudo a gente já falou. Aí vê que interessante, depois de 5 anos de acompanhamento, quando foi ver lá o desfecho de morte, AVC e infarto, né, o bom e velho MACE, realmente ficou muito similar os dois, 16% para angioplastia, 14,1% para a cirurgia, sem diferença estatisticamente significante, ou seja, resultados muito similares, né, que muita gente não esperava isso. Além disso, quando você vai lá comparando, vamos ver aqui os sub-resultados, né, morte, etc., também tudo muito parecido. Quando ele dividia por syntax score, lembrando, né, por causa do trabalho syntax, foi criado esse syntax score, quanto mais alto, mais complexa a anatomia, mais se beneficia de cirurgia, classicamente, aí vem resultados mais interessantes ainda. No syntax score baixo, menor do que 23, que a diretriz hoje em dia diz que, tanto faz fazer angioplastia ou cirurgia. A angioplastia foi até melhor do que a cirurgia. Eu acho que foi o primeiro trabalho que mostrou isso. De syntax baixo, a angioplastia evolui melhor. Já nos pacientes que tinham syntax de 23 para cima, a cirurgia tendia a ir melhor. No grupo de alto risco, era um N pequeno de pacientes com um syntax alto, não deu para avaliar tão bem. Mas outro ponto relevante desse estudo. E aí, Machocoleto, começou uma discussão muito grande. Rapaz,
Muito diferente os resultados do Syntax para o FAME3. Será que tudo isso é explicado só porque realmente melhorou a qualidade do procedimento hemodinâmico? Eu estou com FFR, eu estou com stents melhores e tal. Será que pode ter alguma outra coisa no meio? Vai mudar a guideline isso? Não vai? E aí? O que é que a gente pode tirar dessa discussão? Fiquem à vontade todos aqui para comentar. Eu acho que a grande coisa aqui é a gente falar da evolução do tratamento clínico. A gente evoluiu demais nesses últimos anos em vários aspectos, né? O Syntax aí é de 2009, a gente está agora em 2025, né? O trial aí, o FAME, começou já, é o segmento de 5 anos, a gente melhorou muito o controle pressórico, intensidade do controle lipídico, novos medicamentos aí antidiabéticos que reduzem desfechos cardiovasculares. Então a gente melhorou muito 2022, o tratamento clínico. A primeira publicação do FAME3. Então isso é importante, acho que a gente evoluiu muito mais em relação ao tratamento clínico, a gente consegue ver isso quando a gente compara, não dá para comparar diretamente, que a população não é igual, mas é um indício aí quando a gente compara os resultados, né, os desfechos no Syntax, tá, foram muito maiores em relação aos desfechos no FAME. Então a gente tem morte aqui no Syntax, no grupo que fez a intervenção coronária percutânea, de quase 15%, e aqui no FAME3 de 7%. Tá? Então essa evolução só do stent, acho que não justifica isto. Lembrando que você comparar estudo com estudo é sempre complicado, porque são populações diferentes. São populações diferentes, são épocas diferentes. É uma ilação, mas né? a gente vê sim que os desfechos, tanto que a maioria dos estudos hoje estão errando na predição dos desfechos. Eles fazem um cálculo amostral estimando determinada incidência de desfecho, e a gente vai ver nesse congresso, quase todos de doença coronariana, o desfecho foi bem menor do que eles esperavam. O ISCHEME é um exemplo clássico disso, né? Que eles tiveram que mudar, inclusive o endpoint já era previsto isso, mas o ISCHEME tinha muito menos evento na prática do que se esperava, né? Pelos estudos antigos. Né? Esses estudos mais recentes a gente está vendo isso, que aí, inclusive eles, dentro do estudo, eles têm que aumentar o número do N, porque a taxa de eventos estão baixa. Sim. Mas uma pergunta aqui, se a gente está considerando que é o tratamento clínico também é administrado para o paciente cirúrgico. Sim. E a gente também acredita que tanto a evolução da angioplastia, quanto existe também a evolução da cirurgia. A cirurgia não parou no tempo. Sim. Só que talvez o ângulo de ataque aí das curvas, talvez o da angioplastia tenha evoluído mais rápido do que o da cirurgia. E aqui tem até um comentário, eles não usaram, né, ultrassom intracoronário, a gente sabe que tem algumas evidências, praticamente foi menos de 15%, tem algumas evidências hoje que em lesões complexas, o uso do ultrassom intracoronário pode ajudar a reduzir desfecho. Que é um problema eterno com tratamentos percutâneos, né? Quando você coloca o melhor tratamento, que você publica o trabalho 4, 5 anos depois, já não é mais o melhor tratamento, já tem coisa melhor, né? Todos, né? Eu acho que todo o trabalho é assim, a gente pegou também na época do livro didático que vinha para a faculdade e você tinha sempre um delay de 5 anos. Então, eu acho que um ponto corrobora isso, o Machocol da melhora do tratamento clínico, que até os autores comentam na discussão, compara, por exemplo, uso de estatina no braço cirúrgico, né? Ele pega esse exemplo. Se você comparar no Syntax, cadê aqui? Deixa eu achar. 70% de uso de estatina no braço cirúrgico do Syntax no final no segmento de 1 ano. Quando você ia para o FAME3 no final do primeiro ano, 94%, é uma baita diferença. Quando você ia para final do FAME3, 90% usava antiplaquetário, 91% usava estatina, 70% usava IECA, ou seja, o tratamento clínico bem redondinho ali, né, no final desse trabalho. Então, acho que mostra esse ponto. Mas, ok. Eu acho que a mensagem... Do ponto de vista prático, né? Aí, do ponto de vista prático. Hoje em dia, o que é que a gente faz? Vou tirar que o paciente não tem lesão de tronco, aqui não tinha. Vou tirar que o paciente tinha fração menor do que 35%, que aí vai meio que para um stage trial, a gente tem uma resposta bem definida e tal. Aqui tinha diabético, inclusive. Cheguei segunda-feira na enfermaria, tá lá um paciente ou que infartou 1 semana atrás, ou paciente crônico, tanto faz. Triarterial, lesões graves, não tem lesão de tronco. Discutiu com o Hartin, dá para resolver percutâneo, dá para resolver cirúrgico, tranquilo. Digamos que você tem FFR, tudo bonitinho, stent, né, de nova geração e tal. Pelo o protocolo tradicional, que está lá nas diretrizes atuais, o que é que você vai fazer? Vamos calcular o Syntax desse paciente, se o Syntax vier baixo, tanto faz, e aí a maioria dos pacientes vai terminar escolhendo angioplastia, né, na decisão compartilhada, que é muito menos invasivo e tal. De 23 para cima, eu vou tender a fazer cirurgia, né? Por esse trabalho aqui, apesar da análise de subgrupo ter corroborado isso, né, baixo risco, angioplastia melhor, risco moderado para cima, tendência melhor de cirurgia, mas o resultado geral do estudo é aqui, meio que tanto faz, né? Sim.
Então, vê como vai ficando ainda mais complexo, um cenário que já é complexo, DAC crônica, né? Coronária é muito complexo, os pacientes são demais. muito diferentes, né? Tem muitas características anatômicas, clínicas que interferem. E a realidade também do serviço tem que é totalmente diferente, se porque você você tem que perfeito. analisar tanto o que você tem disponível de equipe cirúrgica, de estrutura cirúrgica, como você Perfeito. também tem que analisar qual é a disponibilidade, e às vezes o clínico não pensa nisso, qual é a disponibilidade de stents de última geração, se o paciente tem ou não, e também se ele vai ter condições de manter o tratamento otimizado. Então, por exemplo, aquele paciente que vai, mas não vai ter acompanhamento, vai pro interior, sua cirurgia, consegue atender. Então, talvez esse cara seja o paciente que precisa da cirurgia. Isso é importante, de conhecer o resultado do serviço. A gente sabe que tem locais onde a cirurgia cardíaca é muito mais difícil de reproduzir o resultado de um estudo. Sim. Você precisa de equipe pré-operatória, transoperatória, equipe cirúrgica boa, o pós-operatório, a Não anestesia. só isso, né? O intraoperatório deve ter uns 200 micropassos ali para serem super importante reproduzidos, né? E é muito mais difícil reproduzir um resultado cirúrgico. Já o percutâneo é menos difícil. Sim. Claro que também precisa ter E o que eu gosto disso, o que eu gosto, e talvez não seja a palavra, mas o que ainda vai fazer o papel do clínico como o gerente disso é justamente essa característica de conhecer a equipe, de conhecer o ambiente, de conhecer o que é que o paciente vai ter. E isso influencia diretamente no resultado dele. Por isso que é importante você saber tanto o paciente ter o seu clínico, como o clínico saber o universo que ele está inserido. Eu vou falar que eu me surpreendi até com essa superioridade da angioplastia no grupo de baixo risco. E o estudo não foi feito para isso especificamente. Seria interessante fazer um novo estudo só avaliando esses pacientes de baixo risco. E um ponto que eu achei muito interessante é esse que eu falei no começo, né? A maioria dos estudos por que a maioria dos estudos de coronário, principalmente se entrar coronária crônica, né? Aqui era misturado crônico e agudo, mas a maior parte era crônico. Por que a maioria dos estudos de coronária crônica tem que demorar ali uns 5 anos? Porque muitas vezes demora tempo realmente para abrir a curva. Achei muito estranho realmente ter aberto a curva no primeiro ano a favor da cirurgia e depois a curva ter fechado, né? Porque é um comportamento fechado no sentido de as duas curvas se sobreporem, né? Basicamente. Acho que a mensagem é que é possível fazer angioplastia mesmo no paciente triarterial, principalmente no paciente com baixa complexidade anatômica, com syntax score menor que 23. Estudo muito interessante, certamente vai estar aí nas próximas diretrizes sendo comentado, etc. Não sei se exatamente vai mudar os graus de recomendação, já que a estratificação por syntax, né, segue ainda o ritmo aqui. Ainda em coronária, Machacola, então, se alguém chegar para vocês e falar cirurgia cardíaca de revascularização acabou de acordo, não, isso aí é headline falaciosa, não é tão simples, manda ver aqui o podcast que a gente discutiu os detalhes todos direitinho. E tem aqui um próximo estudo, Machacolete, que alguém poderia dizer, a aspirina acabou na DAC, e aí, acabou mesmo ou não? É o clickbait, né? Clickbait. Falando em coronária, tivemos um trial muito interessante, que é o Smart Choice 3. E uma dúvida, galera, que a gente tem na prática clínica, essa dúvida já estava um pouquinho menos, mas ainda persiste. Aquele paciente que teve um evento coronariano agudo, depois de 12 meses, ou implantou um stent para uma síndrome coronária crônica depois de 6 meses, o que a gente deve deixar em monoterapia? AS ou clopidogrel? Então esse estudo veio para a gente para tentar responder essa questão. A gente já tinha estudos prévios, a gente tem um estudo bem antigo, lá de 1991, o CAPRI, que mostrou, é bem velho, um contexto diferente, os pacientes não tinham feito angioplastia, mas que esse estudo já mostrou aí, sugeriu que o clopidogrel pudesse ser superior, aqui eram doses mais altas, né, era o clopidogrel 75 versus o AS de 300, e teve redução de desfecho cardiovascular, mas é um cenário muito diferente do atual, tanto de tratamento medicamentoso, e os pacientes, grande parte, não tinham. A gente não era nem nascido, né, Machacoleta? Não, peraí, você não é tão novo assim, não. Certo, e aí a gente já tem um trial um pouco mais recente, que foi o estudo Host Exam de 2021, que mostrou redução de desfecho, redução de aproximadamente 27% de desfecho cardiovascular, com uso e também redução de sangramento com o uso do clopidogrel após 12 meses em relação ao AS. Mas esse foi o único estudo, ele tinha dentro dos critérios do desfecho primário, ele incluía sangramento e ao mesmo tempo desfechos cardiovasculares, e incluindo também internação por síndrome coronariana aguda, poderia ser uma angina instável, aquele caso meio duvidoso, e era um estudo aberto que poderia ter vieses em relação a isso. E para isso veio um novo estudo, que é o estudo Smart Choice. O que esse estudo quer avaliar? Exatamente isso, depois de 12 meses do paciente que teve um evento agudo, implantou um stent,
tá? Ou do crônico depois de 6 meses. Qual monoterapia é melhor? Clopidogrel ou AS? Aqui o critério de inclusão principal eram pacientes com mais de 18 anos que tinham tido um infarto prévio ou diabetes ou uma lesão complexa. Então, eram lesões complexas, a gente não vai falar detalhes das lesões. É claro que eles poderiam ter as duas coisas, diabetes e lesão complexa, infarto prévio. E aí, Galego, o que esse estudo aí mostrou pra gente? Qual que era o endpoint primário dele e o que o estudo mostrou pra gente? Uma das belezas aqui desse estudo é que ninguém é intocável. A gente tem aquela tendência de, tá ali, a gente só pode incrementar, a gente não pode substituir. A AS era um que a gente era considerado intocável. Aqui a gente não tem a definição, mas até é importante sempre que a plausibilidade biológica existe, a gente tem que comprovar na prática. E aqui considerava, se o clopidogrel ele tem um potencial antiagregante plaquetário maior do que o AS, ele não tem a questão da ciclooxigenase e da intolerância gástrica. Por que a gente não testava? Então, nesse estudo, testou clopidogrel 75 vezes AS 100 mg, mas uma característica é que esse estudo, apesar de ter vários centros, ele foi focado na Coreia do Sul. Era só todo mundo da Coreia do Sul, que isso a gente vai discutir depois, tem implicações, né? E ele avaliava tanto o MACE com 2C, tanto os desfechos, que seria o de morte, de infarto, também desfechos cerebrovasculares, como AVC. E considerava o acompanhamento em 3 anos. E o desfecho secundário era justamente essas manifestações hemorrágicas, porque não adianta você proteger e evitar que o paciente tenha uma morte por isquemia, mas ele morrer de sangramento. Morrer é tudo igual. Não interessa. Isso que é interessante do estudo foi que ele colocou morte por qualquer causa. A gente vê muito estudo de doença cardíaca, né? Às vezes morte cardiovascular, que às vezes até é difícil de estabelecer. Então aqui era morte por qualquer causa, infarto ou AVC. Então são desfechos duros, bem definidos, que não dá pra gente manipular não tanto. Tem internação, aquelas coisinhas. Porque uma das falhas desse trabalho foi ser aberto, mas felizmente os desfechos duros acabam diminuindo a chance de vieses, né? Se não fosse desfecho duro ia ser complicado. O trabalho poderia ter sido randomizado e duplo cego, mas não foi. E aí, no final das contas, Machacoleta, tivemos redução com o clopidogrel, redução boa, viu? 4,4% no grupo clopidogrel do MACE versus 6,6% no grupo da aspirina, uma redução de 29%. E isso aconteceu por causa de quê, basicamente? As custas principalmente de infarto, né? Então, a gente teve 1% no grupo clopidogrel e 2,2% no grupo AS, uma redução expressiva aí de 46%. Mortalidade também aí teve uma tendência, né? Mas não atingiu significância estatística, mas foi 2,4 vezes 4%, aí com intervalo de confiança passando um pouquinho do 1. Não teve diferença em relação a AVC e nem em relação a sangramento. Aqui os sangramentos eram BARC 2, 3 ou 5. Tá diferente do estudo Host Exam, onde o AS teve mais sangramento do que o clopidogrel, mas tiveram sim alguns desfechos diferentes em relação a eventos gastrointestinais. Galego, quer comentar alguma coisa disso? O AS sangrava um pouco mais do que o clopidogrel, mas é um estudo que eu achei interessante. Achei bem interessante e me faz teve refletir. Sangramento maior em relação ao gastrointestinal, mas de forma geral o sangramento foi igual, né? Mas eventos clínicos gastrointestinais. Mas isso quer dizer que, por exemplo, um paciente que tem uma probabilidade maior de ter sangramento do trato gastrointestinal, talvez o clopidogrel já entre aí com uma expectativa. Um paciente que tem H. pylori com recorrência, já teve história de úlcera. Eu acho que independentemente disso, acho que vai... Por isso que eu digo que é interessante e que me faz refletir. Esse é um trabalho que me faz refletir a prática clínica. Qual é a grande questão? Quando você vai para os guidelines hoje em dia, né, tanto da crônica quanto aguda, o clopidogrel ele sempre entrou, tem muitos anos já, né, que ele entra, o paciente tem alergia a esse, pode usar clopidogrel, não tem estresse nenhum. Tem outros que colocam, né, eles estão ali em pé de igualdade no texto, tá, mas a tendência, eu acho que da maioria das pessoas é aspirina e vamos que vamos, né? Tinha essa questão do Capri que Machocola falou, mas realmente é um estudo meio anacrônico por ter, né, 30 anos basicamente, quase, e mais de 30 anos, e tem essa questão da aspirina dose alta, é um estudo que nunca pegou muito na prática. A questão do Host Exam tem essas questões também de ter internação no meio, etc, etc, a gente comentou em congresso prévio,
Esse daqui eu acho que tem a grande questão da etnia, né, Machocolo? Porque quando a gente vai para a etnia oriental, a gente sabe que em relação a anticoagulante e antiagregante, eles podem se comportar realmente de formas diferentes. Inclusive, usa-se doses menores, por exemplo, né, de anticoagulante. Tiveram outros antiplaquetários que não mostraram superioridade nessa população. Teve aquele trabalho que a gente cobriu também já, né, que era com prasugrel, que usava até uma dose menorzinha, 3,75, se eu não me engano, né, em população oriental. Enfim, tem toda uma parte farmacológica ali de antiagregante e anticoagulante que é diferente da população oriental. E outro como cuidado, só pegou população, né, sul-coreana, tem essa questão. E outro cuidado é o viés de confirmação, né? Porque a gente já acredita na plausibilidade quando vem um estudo que confirma o que você acredita que poderia ser vantajoso, você aceitar mais fácil. Mas, eu acho que o grande questionamento agora é esse, né? Nas diretrizes... Mas tem no Host Exam, que é um estudo grande, mais isso daí, você acha que não vai... Não, acho que entraria eu acho que uma primeiro, força maior, né? Perfeito. Eu acho que pontos importantes. Primeiro, se alguém chegar e falar, a aspirina acabou na DAC, e agora é clopidogrel na cabeça, não. Esse trabalho aqui era um cenário muito específico de pacientes pós-angioplastia, né? Que tinham ido bem ali, né? Não tiveram sangramento, não tiveram nada com a DAPT, etc. Pacientes tranquilos de um ponto de vista de sangramento, mas que tinham um risco isquêmico aumentado. Então, é nesse cenário, eu estou com o paciente com DAC crônica que eu estou tratando clinicamente, ele não se adapta aqui nesse caso. Eu estou com o paciente com DAC aguda ou crônica que eu revascularizei, e vai ter que ficar usando antiplaquetário o resto da vida. É o paciente de Smart Choice? Não é. E aí não é questão só de ficar batendo cara crachá, não é, porque realmente são diferentes as coisas aqui, né, Então, acho que esse ponto é importante. Escutou lá a headline, acabou a aspirina da DAC de forma geral, calma, né? Não é assim. Agora, nesse cenário pós-DAPT, tendo o Host Exam, tendo esse aqui, apesar da questão da etnia, eu acho que deve mudar alguma coisa de diretriz, né? Não sei qual vai ser a força, mas deve mudar alguma coisa. Eu acho que a gente já conhece o clopidogrel há muito tempo, né? Desde o CAPRA, então a gente tem mais de 30 anos, não é um medicamento novo, não é um medicamento caro, não é o primeiro estudo randomizado, já é o segundo, que mostra um resultado bem parecido, apesar de não ser o mesmo desfecho, a mesma população, é um resultado parecido com o Host Exam em relação à redução de desfechos cardiovasculares. E tem essa questão da população sul-coreana, é interessante, a gente comentou que alguns estudos mostraram alguma diferença, mas a diferença seria esperado que nessa população talvez o clopidogrel agisse pior, ele fosse pior, porque essa população costuma ter mais acetiladores lentos, que metabolizam lentamente. Até teve um subestudo desse estudo que exatamente avaliou isso, e mesmo assim o clopidogrel foi superior. Então a gente esperaria que fosse pior nessa população. É claro que o ideal é que sejam feitos outros estudos com uma população aí mais diversificada, mas acho que isso não invalida. Para mim, eu já desde 2021 eu venho usando o clopidogrel como primeira opção depois de 12 meses. Tá? Mas eu concordo que agora com esse estudo a evidência fica maior ainda. Tá? E outra coisa que eles comentam, as mulheres foram pouco representadas, só 18% aqui. E esses pacientes, muitos desses pacientes já estavam usando DAPT há 17 meses, em média. Então, aquele paciente não sangrou, não complicou. Então, apesar de ser pacientes mais complexos, os pacientes de alto risco de sangramento também não foram bem representados. Mas aí, se a gente for avaliar o prévio, o clopidogrel até parece ser melhor nesses pacientes. Aí vem aquela história também da varfarina com os DOACs e aquele paciente que já vinha usando varfarina, estava ok, você troca para DOAC, hoje em dia você já tem evidência. Será que, quantos pacientes você tem nesse cenário que eu estou pensando aqui, meu Deus, será que eu troco ou se eu não troco? Ou seja, quanta evidência que o clopidogrel parece ou é superior ao AS. No cenário de DOAC, a gente já tem uma evidência muito boa, o estudo Augustus, né, foi um dos maiores estudos, mostrou que o AS sangrou bem mais que o clopidogrel. Por isso que o DOAC deve ser junto com o clopidogrel. Mas o estudo, eu acho sim, o AS não perdeu totalmente, mas o AS agora fica em segundo plano. E uma dúvida, qual que foi a população do Host Exam? É difícil. Sul-coreano, só sul-coreano também. Exatamente. Eu pensava que você ia soltar pra gente e não ia responder. Eu ia dizer, não, eu pensei, porque se for sul-coreano, são dois estudos com a mesma população. E foi um estudo sul-coreano, da mesma forma. E outra provocação que a gente pode fazer. Mais motivo ainda para esperar mais trabalho. Se o clopidogrel foi melhor nesse cenário, o AS praticamente perdeu força e prevenção primária, será que o clopidogrel
teria algum benefício na prevenção primária. Agora você já tá não a bola demais. Não, mas é o caminho da Pode ser, deveria ser testado, baseado em evidências, principalmente por estratificação do score de cálcio. Eu acho que seria interessante esse estudo. Boa, mas só agora fazendo um wrap-up aqui, porque a gente ainda tem bastante trabalho para discutir, mas vê que interessante, se a gente pegar os 3 primeiros trabalhos daqui, são todos conceitos que já estão meio enraizados ali na prática do cardiologista e que são questionados pelos 3 estudos. Fresh up, não, faz restrição hídrica para IC como rotina. Não é bem assim, tá aqui mostrando qualidade de vida parecida, fazendo restrição ou não. Segundo, paciente multiarterial, cirurgia é melhor do que angioplastia com stent farmacológico. Não é tão assim não, FEM3, depois de 5 anos, resultados muito similares no final das contas, né? Tirando algumas peculiaridades de síntese e tal. Terceiro, paciente lá, pós-angioplastia, acabou o período de DAPT, aspirina o resto da vida, tchau e bênção. Não é bem assim, não. Aqui a gente viu que o clopidogrel é melhor do que a aspirina. Então, isso é interessante porque tem muitos conceitos que ou nunca tiveram uma evidência tão forte, o exemplo da restrição hídrica, ou que tiveram, como no caso do Syntax, com cirurgia, né, sendo melhor no paciente multiarterial, mas que no período de 10, 15 anos, felizmente, as coisas foram melhorando, tanto do ponto de vista percutâneo quanto do ponto de vista clínico, e às vezes as coisas têm que ser retestadas mesmo, porque pode ter mudado o cenário depois de 10, 15 anos. Então, acho que essa é uma mensagem importante aqui desses primeiros 3 estudos. Antes da gente ir para os próximos agora, que tem valva e tem IC junto, vou pedir só para o pessoal colocar na tela agora um recado importantíssimo aqui que eu tenho para você. Que aqui é o seguinte, pessoal, estamos aqui no 2º dia do Congresso Americano de Cardiologia e, como sempre, vê aqui, hoje a gente vai discutir 6 trabalhos. Ontem, se eu não me engano, foram 5. Já dão 11 trabalhos. Amanhã vão ser inúmeros. Resumindo, só desse congresso aqui, são mais de 50 late breaking, se eu não me engano. A gente vai discutir tranquilamente uns 20. É muito trabalho, isso de um único congresso. Ainda tem congresso europeu, ainda tem congresso da American Heart no final do ano. Não bastasse os congressos, ainda tem diretriz saindo todo mês, nacional, internacional. Não bastasse isso, tem os artigos saindo, JACC, European e assim por diante. É bronca de você se manter atualizado nisso tudo. Como fazer para se manter atualizado? Mesmo tendo ali a vida corrida, está aqui curso de atualização em cardiologia do Cardio Papers, que está com um combo super especial, exclusivo aqui nesse período do Congresso ACC, vai acabar em breve essa promoção. E aí, só lembrando, certo? Como é que você consegue se manter atualizado? Sozinho é difícil, mas calma aí, tem esperança. Tem 1 horinha, pelo menos, ali por semana, né? E aí ainda tem a capacidade de você subir ali a velocidade do vídeo, como você sabe, eu só assisto aula hoje em dia em velocidade ali 1,5. Então, 1 hora termina não rendendo 1 hora só, rende mais do que isso, você consegue aprender mais coisa do que antes, né? Então, se você tivesse acesso a uma plataforma com aulas curtas, direto ao ponto, como a gente está fazendo aqui agora, né? Focado na prática clínica e com 10 cursos importantes, essenciais para o cardiologista, mas pelo preço de 1. Não, Eduardo, aí tá aquela propaganda meio duvidosa. Duvidosa nada, vou mostrar aqui agora a prova. No nosso curso de atualização, a gente tem um core do curso, que é o nosso curso de consultório, onde a gente discute coronariopatia, hipertensão, dislipidemia, IC, valvopatia, bradiarritmia, taquiarritmia, os assuntos que você vê ali no dia a dia do consultório. Tá tudo lá para você, naquele formato Cardio Papers, direto ao ponto. Mas só isso resolve a cardiologia toda? Não resolve, então vamos lá. Além disso, né, além das aulas, você tem vários formatos, pode ser videoaula, pode ser através de videocast. Toda semana você tem aula nova na plataforma. Então, esse ano, né, nos últimos meses, a gente já gravou diretriz nova, várias diretrizes novas da Sociedade Europeia, hipertensão, entrou lá, a gente comentou, síndrome coronariana aguda e várias outras. Já teve discussão da diretriz de pré-operatório com os autores, né, a doutora Daniela Calderaro, estava aqui com o nosso editor Zé Roberto discutindo os detalhes lá da diretriz. A gente já discutiu diretriz de C, que saiu ano passado da Americana. Esse ano já discutiu o risco de esteroide anabolizante no coração, artigo recente do Circulation. Então, saiu artigo relevante, saiu diretriz relevante, a gente vai subindo lá no conteúdo semanal. Você também tem resumo por escrito, tem resumo escrito também de artigo científico, infográficos, ou seja, independentemente do jeito que você gosta de estudar, se é lendo, se é escutando, se é vendo, tem formato para você. E além disso, tem os outros cursos todos, né? Curso de diabetes do Endocrino Papers. Ontem a gente falou bastante de diabetes aqui, né? O tratamento de diabetes evoluiu muito com GLP-1 e SGLT2, então um curso muito focado nisso, assim como a obesidade, mesma coisa, né? É o grande tema da vez. É o cardiometabolismo, que inclui as duas doenças.
A nossa formação em métodos de imagem, cardiopapers, muita gente, por melhor que tenha sido a formação, a residência, muita gente não passou nos métodos de imagem, não tem o traquejo de pegar um laudo da cintila e saber, não, onde é que eu vou ver aqui? Como é que eu quantifico a isquemia aqui da cintila? Como é que eu sei que dilatou o ventrículo na cintila, que o pessoal tanto fala? Como é que eu faço isso? Ou no ergométrico, né? O que é que eu tenho que ver além do traçado? O duplo produto significa o quê? O tempo que o paciente fez, comportamento da pressão, comportamento da frequência cardíaca, cada parâmetrozinho ali do ergométrico tem a dica para você interpretar, e a gente vai ter professores te ensinando método por método como é que você interpreta. Nosso curso de pré-operatório, muito comum, você tem que fazer registro cirúrgico no consultório, né, no hospital. Curso de cardiologia do esporte, como é que eu faço para liberar um paciente para academia, para uma corrida de rua, o que é que eu tenho que pedir de exame, o que é que eu não tenho que pedir, a gente cobre isso tudo lá. Nosso curso de produtividade, para você conseguir organizar melhor aí sua agenda, seu tempo. A cobertura dos principais congressos internacionais dos últimos anos. O ACC agora a gente vai colocar lá. Por sinal, se você está vendo aqui essa cobertura, manda aí para os seus amigos, porque em breve essa cobertura vai sair do ar e vai ficar exclusiva lá na plataforma para quem é aluno da gente. Já quem é aluno, quero checar o American Heart 2023, está lá. Quero checar o Europeu 2024, está lá. E assim por diante. Nosso curso de como interpretar artigos científicos. A gente adora interpretar para você, mas é importante que você domine o feijão com arroz ali de medicina baseada em evidência. Nosso curso de introdução à inteligência artificial na medicina, campo que está crescendo demais. Amanhã, segunda-feira, vai ter trabalho sobre isso na cardiologia. E tudo isso, se você fosse comprar isoladamente, curso por curso, seria mais de R$9.000. Mas, boa notícia é que você não vai ter que gastar isso tudo, tem mais de R$5.000 de desconto e você consegue adquirir todos esses cursos pagando 12 parcelas de R$291 ou à vista R$3.497. Isso aí é oferta por tempo bem limitado. Você tem 15% de desconto. Se for aluno, né, já foi aluno do Cardiopapers, aluno da AFIA, né? E se você, Eduardo, comprei o curso 2 meses atrás, quero fazer o upgrade agora, quero ter todos esses cursos a mais, escaneia aqui o QR Code. Se você não é aluno ainda, tranquilo, só ver esse QR Code também, o pessoal vai botar aqui a definição embaixo aqui do vídeo e você consegue acessar, ver tudo que inclui. Teve alguma dúvida, pode mandar dúvida aqui para o nosso suporte te ajudar. Pagamento por cartão e Pix, e você tem 7 dias de garantia incondicional. Viu o curso, não achou o melhor curso de atualização de cardio, não achou o melhor curso de diabetes, você podia ter na face da terra, manda um e-mail para a gente devolve 100% do valor investido. Esse é o nosso curso de atualização. Pode tirar aqui da tela, pessoal, tempo limitado, viu? Estou dizendo de novo. Agora, Figueiredo, a gente vai aqui no esquema pai bola, como diz. Eu esqueci quem era que falava isso na Band. Eu gostava lá da cobertura dos jogos de futebol da Band, de 30 anos atrás. Aqui vamos direto ao ponto, certo? A gente tem uma gigantesca evidência de TAV em pacientes com estenose aórtica. Eu vou falar daqui a pouco de um dos estudos, inclusive, clássicos. Mas em insuficiência aórtica, a evidência já não é tão grande. Hoje foi apresentado, provavelmente, o maior registro que a gente tem de TAV em insuficiência aórtica, né, na medicina. Conta aí 2 minutinhos o que foi esse registro, o que ele viu e qual o próximo passo. O grande problema de TAV para insuficiência aórtica é que a insuficiência aórtica geralmente não tem calcificação no anel valvar. Pode ter dupla lesão, etc., mas muitos casos de insuficiência aórtica não vai ter calcificação e daí não tem onde curar a prótese. Então, um problema que era muito frequente quando ele estava usando uma TAV para um paciente com insuficiência aórtica era ou mobilização e embolização da prótese ou um refluxo paravalvar. Esse estudo que chamou ALIGN-AR testou uma prótese que foi desenvolvida especificamente para insuficiência aórtica. Então ela vai, como se fosse clipar, ela vai tentar ancorar nos 3 folhetos valvares para evitar a mobilização. Então foi um registro, como você falou, não teve um grupo de comparação, então foi um braço só, e mostrou a análise de 500 pacientes que colocaram essa prótese. É uma prótese, só lembrando que não está aprovada no FDA, né, está em passos em avaliação para aprovação. Esse foi um estudo, então, que mostrou pacientes com insuficiência aórtica moderadamente grave ou grave, né, um grau maior ou igual a 3, NIRA 2 ou mais, sintomático, e que eram de alto risco cirúrgico. Aqui é importante, definido pelo Heart-In, então não tinha um critério específico. Eles iam, então, poderiam ir para um implante dessa válvula que se chama Trilogy, da Genavalve. E o que eles mostraram, o desfecho primário era um desfecho de segurança em 30 dias, que eles estimaram que fosse em torno de 40%, uma margem de não inferioridade, deu 26%, então foi um estudo positivo. E o outro desfecho primário é a mortalidade em 1 ano, por qualquer causa. Eles especificaram que não deveria passar de 25% de margem de não inferioridade e deu 8%.
Além disso, teve mais de 95% de taxa de sucesso do procedimento. Grande maioria dos pacientes ficaram classe 1 ou 2, mesmo depois de até 2 anos. Melhorou a qualidade de vida, diminuiu o volume diastólico, o volume sistólico final. Mas, como a gente falou, ainda não é um estudo que bate o martelo. Eles até comentam no final que já tem um estudo rolando que chama ARTIST, que é comparando esse dispositivo com cirurgia convencional para insuficiência aórtica, para daí sim ver se seria equivalente ou até superior a um procedimento cirúrgico. Beleza, lembrando, né, que as diretrizes atuais é isso, você considera fazer TAV em paciente com insuficiência aórtica, basicamente nos pacientes com risco cirúrgico altíssimo, proibitivo, né, é conduta de exceção, a conduta a rigor é cirurgia, muito diferente, né, Machacolete, da estenose aórtica, que sim, na grande maioria dos cenários, a não ser pacientes jovens, de baixo risco, você vai terminar indo para TAV pelas diretrizes atuais, SBC, internacionais e tal. Então, acho que é um primeiro passo, que é o maior registro, mas esperemos, como sempre, os trials randomizados, bonitinho, para ver a diferença, né, se comprova a não inferioridade. Lembrando que não precisa ser melhor do que a cirurgia. Se for não inferior, sim, né, como é muito menos invasivo, já está valendo. É interessante. Né? Tem alguma informação sobre a etiologia dessa insuficiência aórtica? Porque nos critérios de exclusão, se o paciente tem um aneurisma de aorta com a aorta ascendente maior do que 50, estaria excluído, até porque você teria que fazer um procedimento para poder trocar. Tubo valvado, né? Ele colocou aqui como uma média de idade de 76 anos, então isso corrobora aí com um paciente de alto risco, e utilizaram 500 pacientes, então eu acredito que é mais uma perspectiva, só que era importante a gente entender qual foi o mecanismo dessa insuficiência aórtica para a gente conseguir trazer mais informações. E aqui ele tirou, assim como os trials de estenose aórtica, também tirou bicúspide da jogada, né? Ficou ali de lado, né? Então, de fato, se tivesse dilatação de aorta por causa da necessidade de tubo valvado e de bicúspide, saía fora, né? Deve ter muito degenerativo. Da mesma forma que ele também tirou quem tinha que ser revascularizado, quem tinha o sistema mitral também que precisaria outro procedimento, não daria para fazer. Eu acho que interessante é ter uma prótese específica, já estudada. Bem interessante. Taxa altíssima de sucesso, então é um procedimento aí que tem uma chance grande, mas claro que o trabalho com desfecho clínico é importante, e apesar de ser alto risco, a gente sabe que o risco, né, aqueles scores, eles têm limitações, chama atenção aqui que o STS média era de 3,9, ou seja, pelo STS seria até um baixo risco, mas a gente sabe que não deve avaliar o score de maneira isolada, tem outras coisas que devem ser avaliadas também. Lembrando, né, que pelos guidelines é aquilo, né, STS é a mortalidade, né, que ele mede um bocado de coisa pelo STS. Baixo 4%, baixo risco, 4 a 8% moderado, acima maior ou igual a 8, alto risco. Mas né? Interessante o estudo, acho que mais uma opção vindo aí, com uma prótese desenvolvida especificamente para insuficiência aórtica. Longe de bater o martelo final, mas eu acho que está no caminho. O outro trabalho que teve aqui de TAV, houve vários, né? Mas e acho que só é interessante também falar que os nossos pacientes, a gente sabe aqui no Brasil ainda a principal etiologia de insuficiência aórtica é o paciente reumático, que infelizmente são pouco contemplados nos estudos. Mas talvez fosse até mais fácil já que esses pacientes, talvez, né? Não sei, tecnicamente, eles teriam uma maior margem de ancoragem. Eu não sei se para essa prótese. Da idade, né? Paciente jovem, enfim. O outro trabalho de TAV aqui foi o segmento de 5 anos do Evolute Low Risk. Esse aqui a gente vai passar rapidinho porque ele mostrou o que a gente já esperava. Em 2019, a gente cobriu isso, não estamos ficando velho, 2025 tem 6 anos já isso. Eu lembro como se fosse ontem a gente cobrindo, se eu não me engano foi no ACC também, primeiro dia, se eu não me engano, estava lá o Dr. Brown, inclusive, na sessão, que mostrou os 2 trabalhos de TAV em pacientes com estenose aórtica importante, né, indicado de intervenção, e com baixo risco cirúrgico. Foi o Partner 3 e o Evolute Low Risk, né, e foi um daqueles, depois que apresentaram os trabalhos, foi salva de palma, aquela coisa toda, o Dr. Brown, que descreveu lá, né, a sobrevida da estenose aórtica em 68, se eu não me engano, tal, estava lá falando que acompanhou a história toda da evolução da estenose aórtica. Foi bem emocionante o momento, mas quando a gente recebeu lá em 2019 os resultados, né, mostrando que era equivalente, né, até um pouco melhor em um dos 2 trials do que a cirurgia, era um segmento de 1 ano só, não significava pouca coisa. Todo mundo queria ver o segmento de muitos anos, e a gente já tem o segmento de 5 anos do Partner 3, mostrando resultados mantidos, né, em relação aos desfechos mais relevantes, morte, AVC, etc., similares, né, às 2 estratégias, cirurgia e TAV. E agora a gente teve a publicação e a apresentação do resultado de 5 anos do Evolute Low Risk, outro tipo de prótese, né, em relação à do Partner, e basicamente a mesma coisa. Depois de 5 anos, morte e AVC relevante, muito similares. Quando a gente vai para vários outros desfechos, qualidade de vida, etc., tudo muito parecido.
Algumas coisas diferentes, como era de se esperar, né? Então, maior taxa de implante de marca-passo no grupo da TAV do que na cirurgia, mais FA no grupo da cirurgia do que da TAV, nada fora do esperado. Então, resumindo, aqui, muda a guideline? Não muda. Os guidelines já contemplam há um bom tempo, né, o uso de TAV em pacientes com estenose aórtica de baixo risco cirúrgico. O que muda é o ponto de corte da idade do paciente para você começar a considerar isso, né? Americanos falam a partir de 65 anos, brasileiros a partir de 70 anos, europeus a partir de 75 anos. Está todo mundo vendo ângulos diferentes dos mesmos trials, né, no final das contas. Mas aqui corrobora ainda mais de que no médio e longo prazo é uma boa estratégia, lembrando que esse trabalho aqui vai acompanhar os pacientes até 10 anos, né? Então, ainda vamos ter notícias aqui do Evolute Low Risk, mas trabalho que não muda o guideline, mas que corrobora o que a gente já vinha sabendo e que é importante, sim. E outra coisa interessante desse trabalho é que ele tinha 25%, mais de 25% dos pacientes com menos de 70 anos, tá? Que é uma coisa interessante aí, a gente talvez estender. Claro, como você comentou bem, a diretriz brasileira coloca a partir de 70 anos. Como a gente evoluiu, no início era só para risco proibitivo, depois para alto risco, risco intermediário, e a gente já na TAV dos pacientes de baixo risco, acima de 70 anos pela diretriz brasileira. Outras diretrizes, como comentado, podem usar valores de corte diferentes. Perfeito. E por fim, último trabalho, Figueiredo, também aqui 2 minutinhos, reposição de ferro venoso na insuficiência cardíaca, principalmente com fracionação reduzida, né? É um tema bem discutido nos últimos anos, a gente teve um bocado de trabalho, né? E muitas vezes já aconteceu isso em congresso passado, sai um trabalho X que mostra resultado neutro, não ajudou, mas aí aquele trabalho se soma aos trabalhos anteriores, faz uma meta-análise ali, e a meta-análise mostra que sim, tem benefício, né? Em relação a diminuir a internação, melhorar sintoma e etc. Parece que aconteceu de novo, né, Figueiredo? Diz aí, Exatamente. Qual foi o trabalho que ele mostrou e o que a meta-análise mostrou? Então, esse foi o trabalho chamado FAIR-HF2, que foi mais um trabalho testando carboximaltose férrica em pacientes com IC-FAIR. Na verdade, englobava a fracionação menor que 45%, os critérios clássicos, né? Ferritina menor que 100, ou de 100 a 299, com saturação de transferrina menor que 20%. E uma coisa interessante que eles comentavam que vários trabalhos eles faziam a dose de reposição de carboximaltose férrica e não deixavam nada de manutenção. E aqui, depois de fazer 1.000 a 2.000 miligramas de carboximaltose férrica, eles mantinham 500 miligramas a cada 4 meses até terminar o trabalho, falando que poderia talvez ter algum benefício. Daí tinham 3 desfechos primários, que era tempo pro primeiro evento de morte cardiovascular ou hospitalização por IC, eventos recorrentes, ou então só para pacientes com saturação abaixo de 20, e os 3 desfechos foram não significativos. Foi um trabalho neutro. E avaliando os desfechos secundários, mais uma vez, qualidade de vida, melhorou a qualidade de vida, sintomas, um score auto-reportado pelo paciente também melhorou de forma significativa. Então, o que bate com vários outros trabalhos que tinham acontecido antes. Na mesma apresentação, eles mostraram uma meta-análise, aquilo que você falou, uma meta-análise englobando mais de 7.000 pacientes, englobando o AFIRM, Ironman, o FAIR-HF1, todos os outros trabalhos que tinham, e daí sim, colocando 7.000 pacientes, eles conseguiram mostrar uma redução de morte cardiovascular ou hospitalização por IC, às custas de hospitalização. Só morte não mostrou diferença. Lembrando que a nossa diretriz brasileira de 2021 entra com recomendação 2A, usar a carboximaltose férrica para melhorar sintomas, qualidade de vida e hospitalização por IC, que foi basicamente o que eles mostraram nessa meta-análise. Então, a princípio, eu acho que não muda muita Corrobora coisa do que a diretriz estava falava, na diretriz. Se a gente for resumir, então, aqui, em 1 minuto e meio, os 6 trabalhos de hoje, certo? Fresh Up, fazer restrição hídrica ou não em paciente com IC estável, crônica, não teve diferença. Qualidade de vida similar, temos que repensar se tem que ficar passando realmente restrição hídrica para todo mundo, não parece fazer sentido, mas tem vários detalhes que você tem que ver aí na discussão que a gente fez lá no começo. FAME-TRACE, em pacientes triarteriais, sem lesão de tronco, sem disfunção grave de VE, você fazer angioplastia com stents mais modernos, guiado por FFR versus cirurgia, resultados similares também. Interessante ver o sintaxe do paciente, porque isso pode ajudar a individualizar o tratamento. Smart Choice 3, em pacientes que colocaram stent ali, quer seja por DAC aguda ou crônica, que já passaram aquele período obrigatório ali de dupla antiagregação, 6, 12 meses, a depender da indicação, prefiro AS como monoterapia em definitivo ou clopidogrel. Nesse trabalho aqui, clopidogrel foi melhor, diminuindo o risco de infarto, principalmente, mas tem o asterisco aí importante, foi numa população sul-coreana, então a etnia é relevante. Align HR, temos poucas evidências de TAV em paciente com insuficiência aórtica, tratamento de exceção por hora,
Esse aqui é o maior registro sobre TAV, um tipo específico de prótese, inclusive direcionada para insuficiência aórtica. 500 casos, né, registro vendo dados ecocardiográficos e de qualidade de vida, bons resultados de sucesso, pouco leak paravalvar, etc. Mas esperamos o trial que está rolando aí, o ARTIST, que vai comparar cirurgia versus TAV nesses pacientes. Evolute Low Risk, segmento de 5 anos, mostrando que em pacientes com estenose aórtica de baixo risco cirúrgico, TAV versus cirurgia deu muito parecido depois de 5 anos, quando a gente compara os principais desfechos, como morte, AVC, etc. E, por fim, FAIR-HF, trabalho neutro, não mostrando benefícios da reposição de ferro venoso em pacientes com IC, mas que, ao esse trabalho ser adicionado a vários outros trabalhos prévios e ser publicado a meta-análise simultânea com a apresentação do trabalho, a meta-análise corrobora o que a gente já sabia, que sim, não diminui mortalidade, mas diminui sintomas em hospitalizações por IC. Aí, ó, 1 minuto e meio foi um bom resumo. Foi ótimo. Só uma coisa bem rápida do ferro, lembrar que tem que ser a carboximaltose férrica, que aqui no Brasil o nome é o ferro inject, não pode ser qualquer ferro, e a reposição tem que ser intravenosa, independe da presença de anemia. Tá? Lembrar que a saturação menor que 100, entre 100 e 299, ferritina menor que 100, outra em 100 e 299, com saturação menor do que 20. Perfeito. Isso é importante. Boa lembrança. Tá? E esse trabalho, na verdade... Questão garantida na prova de TTK, né? Ele teve o P menor do que 0,05, mas aqui eles consideraram P menor que 0,025. Então, se fosse considerar os critérios clássicos, né, seria positivo, mas não atingiu pela definição do estudo significância estatística, mas foi muito próximo, juntando com meta-análise de dados individuais, que é algo relevante. Então, acho que o ferro, sim, mantém a mesma indicação. Lembrando, pessoal. Não é prioridade nem ser. Eu acho que não é a prioridade, mas é algo a se considerar. Perfeito. É uma boa lembrança, né? Que às vezes a pessoa está esquecendo de prescrever a medicação que muda a mortalidade, né? Priorizando o ferro e tal. Lembrando, então, pessoal, estamos aqui no segundo dia do congresso. A gente falou que hoje ia ser quente, muita coisa boa, né? Muitos dogmas aqui da cardiologia questionados, né? Principalmente nos primeiros 3 trabalhos. Amanhã, terceiro dia do congresso, temos coisas importantes também. Vamos ter inteligência artificial ajudando a adquirir imagens de eco para pessoas que têm pouca experiência. Isso aí pode ser bem interessante. Inteligência artificial interpretando ali a angiotomografia. Será que o papel do radiologista vai diminuir, ou do cardiologista que lauda? Então, vamos ver amanhã, calma. E vários outros trabalhos interessantes que a gente vai ver ao longo do terceiro dia. Lembro para vocês que estamos gravando aqui finalzinho do dia do domingo, 8 horas da noite, lá no YouTube. Na segunda-feira a gente vai fazer a mega revisão do congresso. Se você nunca acompanhou, o que é que a gente faz? Desse bolo de trabalho que a gente está cobrindo aqui, normalmente a gente seleciona o top 10. E a gente vai dividindo por área. Ó, do top 10 de C a gente selecionou isso, de válvula a gente selecionou aquilo, de coronária a gente selecionou aquilo outro. E sempre dizendo, vou aplicar isso amanhã no consultório, não vou pensar, vou individualizar. Não, isso aqui não é aplicável ainda, mas vai mudar provavelmente daqui a um tempo. Enfim, bem prático. 1 horinha ali, a gente revisa 10 trabalhos e resume o creme de la creme do congresso para você. Então, não perde, 8 horas da noite, segunda-feira, no YouTube, mesmo lugar que você está vendo aqui. E lembro também que aquela promoção dos 10 cursos pelo preço de 1 é por tempo limitado, pessoal. Se você gostou, você está gostando desse modelo aqui de ensino, vou me inscrever daqui a um mês e meio. Não vai ter mais essa oferta para você, e aí você vai ter perdido o trem. Diz, Galego. E a nossa famosa enquete aqui, bola na rede, qual é o melhor estudo de hoje. E também quem está nos assistindo aqui pode comentar e colocar sua opinião nos comentários. Temos comentários e você vai colocar para você qual foi o seu melhor estudo de hoje. Para você lá, para você não ficar em cima do muro, já vamos começar com ele, que ele gosta de ficar em cima do muro das coisas. Não, eu acho que com potencial de mudar o que a gente vinha fazendo antes, eu acho que o Smart Choice é bem interessante. Essa questão do clopidogrel no lugar da aspirina pós-angioplastia, eu acho bem interessante. De relevância clínica eu também voto nesse, mas não vai mudar porque eu já faço isso desde 2021. Desde 2021. Eu já sabia. Não, o Host Exam eu já achava um trial bem interessante. Tá? E como a gente já falou, já tem desde o CAP. Eu acho que você estava um pouco precoce. Pode perguntar. Não, mas boa. Eu acho que reforça. Boa. Reforça pela relevância clínica e Smart Choice também. Eu já tinha feito minha escolha, Smart Choice também tinha sido minha escolha. E você, Galeteira? Apesar que Lapa sempre quer discordar de mim, ele concordou hoje, também concordo que essa aí foi o melhor estudo de hoje.
Boa, pessoal. Então, muita discussão interessante aqui. Vamos pedir aqui para deixar abertos os comentários. Então, se você está com alguma dúvida, algum trabalho, se você quer falar isso é um absurdo, vocês não cobriram o estudo X, pode comentar, mas a live é da gente, a gente cobra o que a gente quiser. Brincadeira, é porque é muito trabalho, minha gente. Então, é óbvio que não dá para a gente cobrir tudo, né? Mas, de verdade, se teve alguma coisa aqui, algum ponto relevante, um trabalho que você queria que cobrisse, coloca aí, porque a gente pode considerar, talvez encaixar no terceiro dia. Enfim, a gente sempre fica atento aos comentários. E se tá com preguiça, pelo menos coloca aí o que você acha do melhor do dia. Isso aí é importante, até porque quando você faz um comentário, tanto a gente tem um feedback que realmente a gente está tendo alguma significância para trazer essas informações, como também aumenta a transmissão dessa cobertura para outras pessoas. Exatamente. Que também vão se beneficiar. E lembrando também, já que o Galego falou isso, não esquece de seguir o canal, né? E dar o like aqui, porque quanto mais like tem, quanto mais seguidor tem, esse conteúdo que é gratuito 100% para você, ele vai aparecendo aí para outras pessoas. Apesar de ser gratuito, contudo, ele vai ficar disponível por pouco tempo, então ajuda a espalhar aí pelos grupos de WhatsApp, porque daqui a alguns dias não vai estar mais no ar, só vai estar lá na plataforma para os alunos verem, e aí muita gente vai perder de ver esse conteúdo aqui bem resumido. É isso, pessoal. Até amanhã, 8 horas da noite, quando a gente vai fazer a mega revisão do Congresso para você.